Olá, sejam bem-vindos aqui à MF3, Escola de Filosofia. O tema de hoje será o tema do símbolo, ou símbolos. Antes de prosseguir para o vídeo, joinha, se inscreva, compartilhe o conteúdo, comente, lance aqui as suas perguntas e, na medida do possível, também nós nos empenhamos para responder. Para eu explicar um pouco melhor o que é o símbolo, a sua importância, as suas conexões, digamos assim, com o psiquismo, com a nossa condição humana, eu devo lembrar que nossa linguagem, a linguagem humana, ela funciona em vários planos. Nós teríamos uma linguagem, digamos, que funciona através de símbolos, uma linguagem que funciona através de imagem, através de signos, através de ícones. Este campo de estudos dentro da filosofia nós chamamos aí de semiótica e filosofia da linguagem. A disciplina semiótica ela tem uma relação privilegiada aí com a filosofia, ainda que ela também tem relações com outras áreas do conhecimento, sobretudo da ideia de comunicação em geral. Então este é o campo que a palavra símbolo estaria inserida. Uma característica que faz o símbolo ser diferente dos outros é que os outros artefatos comunicativos que nós humanos inventamos, eles estão sempre numa ideia de mediação. Eu sempre uso um exemplo clássico, que é o boi. Eu estou usando aqui um som, boi. Certamente você que vê e escuta lembrou do animal, que não está aqui. Poderia também escrever, a gente aprende lá na alfabetização, boi. Esse desenho visual não é o bicho. Então todos esses funcionam como mediadores. E aquele bicho que está em algum lugar, de certa maneira, nós encontramos um recurso intermediário entre ele e a nossa capacidade humana de pensarmos naquilo que está ausente. Então, essa seria uma característica em geral da linguagem humana. E aí nós falamos que nós lidamos com ausentes. Curioso, né? Nós falamos o boi não está aqui. Então ele é um ausente. Mas nós fazemos ele ser presente com esta técnica nossa. Nós conseguimos imaginá-lo, fazer o desenho, ele não está aqui. Até quando ele chega, acho que não vai ser uma cena também agradável se o boi estivesse aqui do lado, não fosse meu amiguinho e etc. É sempre uma presença que pode, né, enfim, pode querer derrubar tudo aqui, ou não, né? O perigoso, inclusive, somos nós humanos em relação ao bichinho. Voltando, então, ao tema, o símbolo ele teria uma característica diferente, porque o símbolo ele não faria esta mediação. O símbolo teria uma característica de nos colocar em contato com algo já, sem irmos para além dele. Portanto, os símbolos acabam sendo uma linguagem muito específica da nossa condição humana. Ela não está nos remetendo para fora do nosso humano. A presença do símbolo já nos permite estar na presença daquilo que o símbolo indica. E aí é mais fácil nós falarmos dos símbolos matemáticos. Um triângulo, especificamente geométricos, né? Um triângulo, um círculo, um quadrado. É mais fácil nós pensarmos a linguagem simbólica ligado a isso. Só que para além da matemática, a linguagem simbólica também tem uma outra, digamos, realidade muito importante para nós humanos, porque ela fala de dimensões, sobretudo de dimensões ligadas ao sagrado dentro de nós enquanto pessoas. Esta, digamos, imagem que pode, digamos, chegar até a nossa retina, ou até mesmo um som, ele faz com que nós não nos remetamos a algo que está fora, mas nós imediatamente habitamos a realidade daquilo que se apresenta. Na psicologia junguiana é muito conhecido, portanto, toda uma exploração dos símbolos ligados ao fenômeno do psiquismo. Portanto, os símbolos são formas de falar, de entrar em contato, de dinamizar, de fazer
tornar-se consciente uma série de dimensões que compõem a nossa subjetividade. E a nossa subjetividade, ela é bem ampla. Ela tem uma memória individual mais imediata, ela tem uma memória semi-imediata, isso aqui é um termo que eu acabei de criar aqui agora. Por exemplo, eu nasci no leste de Minas Gerais, então a história dos últimos 150, 200 anos daquela região que eu nasci, que eu cresci e que eu herdei as minhas memórias afetivas e as minhas memórias que eu não tenho nem contato direto com elas. Eu não vivi essa memória, foram os meus antepassados que viveram e isso veio até chegar até mim. E a gente teria uma memória mais ampla até, né, que às vezes se apresentam para nós como algo extremamente desconhecido, seja os antepassados nossos aqui brasileiros, indígenas, africanos ou mesmo europeus. Então, o símbolo seria esta linguagem, este campo, que na psicologia junguiana e em outras tradições é muito utilizado para fazer contato com realidades que existem dentro de nós. No caso específico do Jung, ele estuda, mas ele não é o único. Eu lembro aqui de Joseph Campbell, também um outro estudioso da questão mitológica. Se tem uma linguagem que funciona no processo simbólico, é esta linguagem chamada mitológica, que este campo, portanto, do religioso, do sagrado, do místico, que seria aqui um fenômeno, que é essa dimensão que compõe a todos nós, seres humanos, a dimensão que em termos filosóficos nós podemos dizer, nós, enquanto humanos, nós conseguimos, digamos, ter uma zona que nós conhecemos, que nós delimitamos, que nós podemos processá-la de modo racional, mas nós roçamos, ou mesmo nós somos perpassados por realidades que nós apenas vemos partes delas, nós vemos apenas manifestações às vezes esporádicas, nós não a conhecemos de um ponto de vista racional, mas nós sabemos, nós temos notícias dela. A metáfora misturada aqui com um pouco de literatura de Guimarães Rosa, mas também de quem nasceu na roça, é de quando você ouve o rugido da onça. A onça sempre está na mata, longe de nós. Nós nos colocamos então a pensar que onça é aquela, que onça a partir do timbre, etc. E quando a onça aparece numa outra parte da clareira, quer dizer, da mata, que a gente do outro lado, e que aquela onça ruge, nós vamos formando uma opinião sobre a onça, mas a gente espera nunca encontrar a onça. Nós sabemos que ela existe, mas nós nunca queremos encontrá-la. De certa maneira, nós, enquanto humanos, temos uma dimensão de percepção com o ilimitado. O céu sobre a nossa cabeça, por exemplo, é o início de algo que a gente não sabe onde vai chegar. Isso está aqui sobre a nossa cabeça, toda noite a gente consegue percebê-lo de um pouco melhor, inclusive por causa das estrelas. Então, a linguagem simbólica, de certa maneira, não é a chave que vai nos levar à cidade desconhecida, perdida em algum lugar. Não é isto, mas a linguagem simbólica, ela permite com que nós consigamos ir desvendando, articulando, sobretudo, essas manifestações que se apresentam a nós, que ainda são desconhecidas. Ou seja, é muito redutivo a percepção de que a nossa vida ela é uma totalidade racionalizada. Isso já foi descoberto por vários pensadores, mas eu citaria o Spinoza lá em 1600, citaria o Freud mais recente, com a ideia de inconsciente, o próprio Jung com a ideia do inconsciente e com a ideia do inconsciente coletivo, que é algo que faz total sentido para quem conhece a ideia de como obras como de Vicente Ferreira da Silva sobre a dialética da consciência, por exemplo. Ou seja, a linguagem simbólica e a pílula aqui, a função dela é mais indicar o caminho, sem desenvolver, é este campo de investigação do psiquismo que nos leva a essas dimensões, que manifestam-se esporadicamente em nós e que estão fora de uma narrativa racional de quem eu sou e de como eu deverei ser. É, portanto, e já em conclusão, um instrumento interessante nos processos de conhecimento de si, seja para a ideia de filosofia, de exercício filosófico, seja para uma ideia de terapêutica junguiana. O contato com os símbolos, o conhecimento dos símbolos é importante.
e os símbolos não só das religiões que nós conhecemos, mas os símbolos em geral da cultura a qual nós habitamos. Lembrando que o símbolo não é uma imagem, o símbolo não é um ícone. As brigas religiosas, por exemplo, entre catolicismo ortodoxo e romano, se deram no passado, entre outras coisas, mas também por temas como estes. A tradição cristã, ela, numa perspectiva, acredita na importância do símbolo ou do ícone, que não são imagens. A imagem é aquele professor que dá vários exemplos para o aluno lembrar a matéria, depois o aluno esquece a matéria e lembra da piada que o professor contou. A imagem, com muita frequência, carrega esse risco. Portanto, a imagem, até mesmo para quem ensina filosofia, que não tem nada a ver com religião, a imagem que nós construímos para o aluno entender o que é o mundo das ideias do Platão, às vezes soa traiçoeira. Portanto, símbolo é diferente dessas outras coisas. Em outros momentos nós retomaremos a ideia do símbolo de modo mais aprofundado. Muito obrigado e até um próximo videoaula.